É sempre bom ter uma heroína na qual se inspirar. Eu sou a Letícia. Eu sou a Natália. E esse é o canal do blog Fleur de Lune. Março é o mês da mulher e aqui no Fleur é considerado o mês do Girl Power. E sempre tem aquelas personagens que nos acompanham desde a infância e são exemplos de representatividade que a gente quer seguir, exemplos de força, de liderança, que são muito bacanas para as meninas e para as mulheres. Pensando nisso, eu chamei a minha amiga Natália para a gente elencar aqui quais as nossas protagonistas favoritas, seja de livros, de filmes, de séries ou até de games, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vem comigo! Eu vou começar falando de uma personagem que eu já falei sobre ela aqui várias vezes. Quem acompanha as minhas redes sociais ou mesmo acompanha o canal do Fleur sabe que eu sou apaixonada por ela. Inclusive, eu já fiz cosplay dessa personagem. E eu tô falando da Hermione de Harry Potter, que eu gosto muito dessa personagem. É uma personagem que me acompanhou muito durante a infância. E eu inclusive falei sobre ela naquele vídeo de protagonistas favoritas. Eu vou deixar aqui nos cards pra você conferir. E a Hermione, ela faz parte do trio de ouro. Ela é ali a amiga do Harry Potter, né, que é o principal da história, e do Rony Weasley. E na minha opinião, algumas pessoas podem até discordar, mas sem a Hermione eles não teriam passado por todas aquelas aventuras, eles não teriam, às vezes, vencido todos aqueles desafios. A Hermione, ela é uma bruxa, filha de trouxas, os pais dela não são bruxos, eles são dentistas. E ela é muito inteligente, inclusive o Lupin fala pra ela que das bruxas da idade dela, ela é a mais inteligente. E é muito legal porque ela é aquela representatividade ali dentro de uma garota que nasceu no meio dos trouxas e ela se descobriu bruxa, mas dentro da série a gente percebe que ela é um elemento ali de conexão entre os outros dois personagens e ela realmente é fundamental, e ela foi pra mim, e é pra mim, um grande exemplo assim de girl power, de representatividade, porque na minha época de infância, de adolescência, eu sempre fui aquela garota que ficava no canto com o livro. E ela meio que e era estudiosa e tal, e ela meio que me fez perceber que não tinha nada de errado de ser como eu era. Eu vou falar de uma personagem que é muito importante pra mim, que é a Carol de The Walking Dead. Ela tem... A gente sabe que The Walking Dead tem as duas versões, né? Que são os quadrinhos e a série. Eu vou focar no desenvolvimento da personagem da série, porque foi a que mais me marcou, né? Ela começou a série bastante apagada, e pra quem teve contato primeiro com os quadrinhos, pôde perceber a discrepância que ia na personalidade das duas, da Carol dos quadrinhos e da Carol da série. Através dessa personagem, a série abordou o tema de violência doméstica, e é bem nítido isso quando você vê que o marido dela morreu. Ela começou a conquistar o espaço dela no grupo, ela começou a participar mais de decisões e se tornar mais presente, e eu acho que isso é muito emocionante, porque isso é uma coisa que acontece nos dias de hoje, e apesar de todo o universo fantasioso de um apocalipse zumbi, eu achei, abordou ela, a personagem, ela foi tratada assim de uma forma tão delicada, sabe? Foi muito pertinente a forma como eles trouxeram ela, esse assunto, e depois hoje ela é tipo uma das principais da série, né? Uma das maiores figuras dentro de The Walking Dead. E é interessante ver esse crescimento da personagem, né? E a segunda personagem que eu escolhi pra falar, quem acompanha o canal também já sabe que ela não poderia faltar em um vídeo sobre protagonistas fortes, sobre Girl Power, que é a Wonder Woman, a Mulher Maravilha. Eu já fiz um vídeo falando só sobre a história dessa personagem, detalhando mais toda a história dela realmente, e eu vou deixar ele aqui nos cards pra você conferir. A Mulher Maravilha, que é a Diana Prince, ela é pra mim um exemplo de força, de liderança e de humildade e muito de representatividade, não só para as pessoas mais velhas, as jovens, as adolescentes, mas também para as crianças. E não só para as pessoas que acompanharam os quadrinhos, que sabem da história dela nos quadrinhos, mas para as pessoas mesmo que conheceram a personagem há pouco tempo, que conheceram ela através das séries clássicas ou que conheceram ela através do filme, que foi o primeiro filme de uma super-heroína realmente a sair. E a Diana, ela sempre conquistou um espaço. Ela começa em Sociedade da Justiça sendo secretária dos outros super-heróis porque ela era mulher, e na verdade ela é uma deusa. Ela é uma personagem que ali naquele contexto ela já era mais poderosa que
vontade daqueles homens. E ela começou daquela forma e ela foi avançando e hoje ela é parte de... É uma das personagens mais importantes, não só da DC Comics, mas dos quadrinhos em geral, das super-heroínas. E uma das histórias da Mulher Maravilha que mais me marcou é uma que chama Terra 1, onde ela vem com Steve Trevor para o mundo dos homens. É uma outra versão da história que a gente conhece, até da que a gente viu nos filmes, porque eles não conseguem curar ele lá e ela fala que ele precisa do remédio dos homens. E aí ela chega com ele num hospital e ela vê as mulheres de diferentes formas, né, diferentes corpos, muito diferentes das Amazonas. Ela vê um médico destratando uma enfermeira, falando de uma forma rude com outra mulher. E aí ela faz uma reflexão de como essas mulheres, como esses homens ousam levantar a voz para uma mulher. Como eles podem tratar uma mulher dessa forma. E é uma coisa muito importante porque ela é muito militante nesse quesito. E eu gosto muito dela por isso, porque ela foi criada numa sociedade só de mulheres, falando sobre os direitos das mulheres. As Amazonas são um grupo que se libertou da opressão dos homens e aí elas receberam a bênção dos deuses para morar naquela ilha e receberam uma missão também. Então, ela é uma personagem que representa muito isso, muito essa força feminina, muito esse girl power, que nós não temos que aguentar a violência, que nós não temos que aguentar abuso e que nós temos que praticar a sororidade, porque ali dentro daquele grupo dela e de todas as mulheres, todas as pessoas que ela encontra, ela é muito gentil, ela é muito generosa, ela é muito benevolente. E isso me chama muita atenção na personagem e eu gosto muito dela e eu poderia fazer mais 5 vídeos falando só sobre a Mulher Maravilha. Eu acho muito interessante assim que nos universos de HQ sempre tem muitas e muitas personagens femininas e que podiam ser abordadas e mais representadas em filmes, em livros, e etc, etc, mas a gente não vê isso. E eu acho que com esse filme da Mulher Maravilha, esse destaque que ela ganhou, proporciona outros personagens virem também. Sim, a gente vai ter agora a Capitã Marvel, né? O pessoal tá aí discutindo há 300 anos o filme da Viúva Negra. Então ela meio que abriu as portas não só agora, mas lá atrás, quando ela veio com a série e tal, que trazia a Linda Carter. Então ela é uma personagem que chegou chutando a porta desde sempre. E pra mim isso é muito importante, porque como você falou, nós temos muitas personagens nas HQs que elas têm muito potencial. Vamos falar aí de uma personagem que ela é um caso de amor e ódio, por exemplo, a Jean Grey, que ela tem muito potencial, ela é uma personagem extremamente poderosa, só que a maior parte da história dela é condicionada pelo romance. A próxima personagem que eu vou falar é a vampira dos X-Men. Acabamos de falar de quem? De Jean Grey Scott, agora a gente fala de vampira. Eu tô tremendo. É muita emoção. O primeiro contato que eu tive com essa personagem foi na minha infância. Então, assim como a Hermione pra você, eu cresci acompanhando ela, mesmo que, de novo, com poucas representações, tanto em desenho, animações, os quadrinhos, etc. E eu sempre ansiei por alguma coisa relacionada a ela. E eu nunca tive esse retorno, né? Então... Porque nós temos participação dela em alguns filmes dos X-Men, mas também não é aquela coisa que mostra o potencial da personagem, né? Ana Paquin, muito obrigada, eu te amo. A primeira aparição da vampira, mais conhecida também como Ana Marie, foi na 10ª edição, em agosto de 1981, de The Avengers Annual. E a história dela é muito interessante, porque assim como quem acompanha quadrinhos sabe que essa questão dos universos, de várias linhas temporais, de vários desenvolvimentos capazes para um personagem, a dela é muito interessante. Tem a dos filmes, né, que ela encontra o Wolverine, etc. E a dos quadrinhos, os pais dela são hippies e por algum motivo a mãe dela desaparece, some e ela é cuidada por uma tia e acontece toda a história da personagem. E assim, devido ao poder dela de não poder ter esse contato humano, a gente lida com a personalidade de uma personagem que ela tem... você sente ela um pouco carente desse contato humano. Sim, sim. Você sente, assim, os sentimentos dela guardado, ela querer se expressar de alguma forma, ela não pode. E assim, mesmo com isso tudo,
ela é extremamente presente nos X-Men. Sim. Ela é uma super-heroína extremamente forte, fala que ela é um exército de uma mulher só. Ela é uma personagem muito popular, todo mundo conhece ela por causa das adaptações, por exemplo, no X-Men Evolution. Sim. E nos filmes dos X-Men. Então, todo mundo conhece ela, mas não tem mais dela, precisa ter mais dela. Queremos fazer aqui nosso momento de apelo? Por favor, dona Marvel, dona Fox, dona sei lá Dona quem, não sei Sony, quem, pelo amor de Deus. dona Disney que comprou todo mundo, vamos fazer um filme da vampira, linda? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Uma coisa que eu vejo que é muito marcante na história tanto da vampira quanto de todos os X-Men é que os X-Men em si foram uma equipe criada nos anos 60, né, pelo Stan Lee. E é interessante que eles já chegaram chutando a porta na questão da representatividade, porque era uma época assim que o pessoal estava discutindo muita questão de preconceito e tal, e eles chegaram ali sendo hoje diferentes e dentro da própria narrativa deles, eles sofriam e sofrem muito preconceito. Tanto que uma das épocas mais marcantes, assim, uma das imagens mais marcantes que eu tenho da vampira é um dos primeiros filmes do X-Men, quando eles surgem com aquela vacina pra tirar os poderes dos mutantes, e ela é uma que quer ir e que ela chega a entrar na fila porque ela quer se libertar daquilo ali, porque é muito o que você fala. Ela vive em conflito com a identidade dela porque ela não consegue se relacionar com outras pessoas. E isso é uma coisa muito interessante, é uma coisa que gera muita representação, muita identificação em várias meninas que estão passando pela adolescência e até na fase adulta, que entram naquelas crises existenciais de quem sou eu, como que eu me relaciono com o mundo, qual que é o meu papel aqui. Eu acredito que uma das grandes questões da vampira, em várias passagens dentro dos X-Men, que eu me lembro tanto dos quadrinhos quanto das adaptações, é qual que é o papel dela ali. Ela acha que, às vezes ela acha que ela é um perigo para a equipe, depois ela acha que ela é necessária, e aí ela fica naquela vai e volta. E eu acho que isso podia ser abordado de uma forma melhor, porque ela é uma personagem com um alto poder de representatividade, não só pelo fato dela ser girl power, dela ser poderosa, dela ter todas essas questões, mas principalmente também por ela fazer parte de uma equipe que é uma grande, assim, levanta a bandeira da diversidade, levanta a bandeira de respeitar o diferente, de que ser diferente não é uma coisa ruim. Outra coisa também muito interessante é que, devido ao poder dela de absorver a personalidade, absorver a energia vital dos outros seres vivos, ela tem várias e várias mentes na cabeça dela e ela tendo que lidar com tudo isso. E era uma forma, assim, das pessoas terem acesso a isso, a entender como é lidar com tudo isso, porque a gente às vezes tem dentro da nossa cabeça também várias personalidades. Na adolescência a gente tentando se descobrir. Vários eus, assim, que a gente Sim. tenta se adaptar para agradar outras pessoas, às vezes. Sim, e vendo isso numa mulher, sabe, a gente se identifica. Eu acho muito interessante. E a última personagem que eu escolhi pra falar, ela também é da época de infância. Ela é uma personagem da Disney, ela não pode ser classificada necessariamente como uma princesa, mas ela é bem dessa época. Inclusive, recentemente eu postei um stories com uma foto do DVD do filme dela, que eu consegui encontrar finalmente, e várias pessoas me responderam falando que ela era um exemplo de representatividade, que era uma das personagens favoritas. E é a Mulan. A história dessa personagem é baseada num antigo poema chinês. E a Mulan é uma garota, assim, que ela é chinesa, já começa por aí a questão da representatividade. E ela vive numa sociedade extremamente machista, é uma dinastia que não permite que as mulheres tenham voz. E a China começa a ser invadida pelos hunos. Nesse contexto, ela já começa o filme sendo preparada, arrumada para cumprir a função dela como mulher na sociedade, que é ser uma esposa perfeita, bela, recatada e do lar. E a avó e a mãe dela arrumam ela e algumas tias para ela ir se encontrar com a casamenteira, que é uma mulher que vai definir se as moças são ou não indicadas para casar e vai definir um marido para elas. E, ao mesmo tempo, ela não consegue se encaixar nesse padrão, né, dentro da sociedade dela. Ao mesmo tempo, quando os hunos realmente chegam próximos ali da capital, o imperador determina que um homem de cada família vá para lutar na guerra, para lutar nesse embate contra os hunos para defender a China. E o pai dela já é, ela é filha única, só tem o pai dela de homem na casa, e ele já é bem velho, bem idoso, e
como ela não consegue se encaixar num padrão e ela vive com uma necessidade de provar o valor dela dentro daquela sociedade, numa noite ela rouba a armadura do pai, que já lutou na guerra, rouba a espada dele, corta o cabelo, se disfarça como homem, monta no cavalo e vai pra treinar, pra realmente entrar na batalha. E isso daí já é uma coisa muito importante, uma coisa que me marcou muito na infância e que hoje, todas as vezes que eu assisto esse filme, me marca muito, porque é a questão dela precisar provar o valor dela dentro da sociedade. Ela entra naquele quesito de que as mulheres têm voz, as mulheres são importantes. E a questão de que as mulheres não tinham voz dentro da história dela é muito marcante, porque quando o mensageiro mesmo tá dando a informação de que um homem de cada família tem que se alistar, ela fala, não, mas o meu pai já é muito idoso. E ele, basicamente, ele quase bate nela, ele fala, calada, como você ousa se pronunciar dessa forma perto de um homem? E é muito marcante que no final do filme, eu acredito que não seja tão preocupante dar um spoiler assim de Mulan, mas no final do filme, o próprio imperador se curva diante dela e todos aqueles homens, todas aquelas mulheres, crianças, todas as pessoas que estão reunidas ali para meio que comemorar a vitória, né, do exército deles e tal, se curva diante dela, porque ela foi desacreditada. Chega um momento do filme que eles descobrem, né, que ela é uma mulher e ela é extremamente desacreditada, ela é deixada para trás pelo batalhão. E tem uma história, né, do capitão, que é um cara assim muito certo e tal. E ela naquele momento, ela meio que se supera, porque ela tinha a opção de voltar para casa ou a opção de continuar atrás deles e ajudá-los, mesmo que eles não quisessem a ajuda dela por ela ser uma mulher. E nessa vontade de tanto provar o valor dela quanto fazer a coisa certa, ela de uma bondade infinita e também de uma coragem muito grande, ela foi atrás e ela lutou cara a cara com o general lá dos Hunos, que era o cara que todo mundo temia, e a despeito de todos os outros homens, de todas as pessoas que não acreditavam nela, ela acabou se tornando a maior heroína da China dentro daquele contexto. Então, pra mim, é uma coisa assim muito marcante, porque se hoje nós já conquistamos muitas coisas, mas ainda é uma sociedade extremamente violenta contra as mulheres, extremamente opressora com o sexo feminino, a Mulan naquela época, ela era um chute na porta, nas janelas, derrubava a parede toda de uma vez, porque ela se vestiu de homem, ela precisou mostrar que ela precisava vestir uma fantasia, vestir uma persona ali, se transformar em outra pessoa, para mostrar que ela tinha valor. E que no final ela, como mulher, eles reconhecem esse valor dela, é uma coisa que me marca muito, é muito importante pra mim. E todas as vezes que eu vejo essas histórias, é muito frustrante pra gente como mulher ver às vezes uma história de uma mulher que foi agredida, de uma mulher que foi morta, de uma mulher que foi assediada, que foi estuprada, enfim. É muito incapacitante ver como a sociedade não respeita tanto as mulheres como homossexuais, enfim, como a sociedade não respeita o outro, mas falando aqui especificamente do mês da mulher, como a sociedade não respeita que as mulheres têm lugar de fala, que nós temos direitos, e a Mulan, ela vem como esse exemplo de que nós temos essa força, nós temos esse espírito de liderança, nós temos essa coragem, nós precisamos ter essa coragem para enfrentar essa sociedade e realmente acabar com esse tipo de paradigma, para realmente acabar com esse tipo de opressão, com esse tipo de achar que nós não temos direitos, que nós não podemos nos pronunciar, que nós não podemos estar em determinado lugar. E ela, pra mim, mesmo sendo um desenho infantil, e que é pra mim muito mais importante, ela conversa muito com esses assuntos, com essas temáticas. E ela aborda não só já jovens, adultas, mas ela aborda também as crianças, que, por exemplo, as mais novas, a Mérida, a própria Elsa de Frozen, elas vêm chutando o balde, falando que nós não precisamos seguir aquele padrão da princesa que fica presa no castelo esperando para ser salva. E a Mulan tem essa mesma coisa. Pra você ver como é interessante toda essa discussão. A maioria das personagens que a gente falou aqui foi de personagens que marcaram a nossa infância. Então a gente cresceu tendo elas como exemplo. Então por isso que é sempre importante frisar a importância da representatividade, tanto no mundo
feminino, na questão da mulher, quanto nas outras minorias que existe. Exatamente. E assim, é importante falar, você não pode deixar de exaltar e enaltecer. Você não pode deixar de tocar nesses assuntos, porque muitas pessoas também não têm acesso a isso. Então, quanto mais se fala, mais vai atingindo outras pessoas. E toda essa questão da sociedade são estruturas. Então, se a gente não falar, se a gente não tocar na ferida, a gente não vai mudar isso. Eu particularmente acredito que isso ainda precisa ser falado. Isso não pode ficar apenas como banalizado, igual hoje em dia muitas pessoas fazem, que é falar, só porque feminismo, não sei o que e tal. Precisa ser falado sim, independente do feminismo, vertentes, etc. Tem mulheres, por isso que é importante frisar, tem mulheres que elas não têm acesso às mesmas coisas que a gente teve. Essa questão dessas mulheres, dessas heroínas, dessas personagens fortes e que inspiraram a gente. Tem mulheres que não tiveram acesso a isso, como hoje em dia ainda existem pessoas que vivem em dinastias chinesas. Basicamente, é como se elas ainda vivessem no mundo da Mulan. Sim, sim. Por isso que é importante falar, é importante representar todo tipo de mulher existente e explorar a história delas, porque muitas vivem praticamente na mesma situação que aquela personagem. E é isso, essas são as nossas personagens, nossas protagonistas favoritas para este Dia da Mulher, para este mês especial de Girl Power. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal do Fleu, se inscreve aqui embaixo que toda semana tem conteúdo novo. E se você quer falar sobre essas personagens, quer falar sobre outra personagem, tanto de livro, quanto de série, quanto de game, que você acha muito Girl Power, deixa aqui nos comentários. E se você também tiver alguma sugestão ou alguma indicação de livro, filme, série ou quadrinho, deixa aqui embaixo também. Tchau! Natália, você que fala mais alto. Tá. Oi, tudo bom? Tá, de novo. Eu sou a Natália. É isso aí. De novo. Você lembra que no vídeo do Stephen King eu tive que aumentar todas as partes que eu tava falando, né? Tive que aumentar o áudio. Sério? Oi! Alô? Oi! E o quê? E o quê?